Olá, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da terceira aula da unidade 3, onde a gente está discutindo produção de vídeo. Nesse vídeo, especificamente, a gente vai discutir produção e pós-produção. Nessa aula em especial, a gente vai discutir alguns tópicos, 3 deles. No primeiro, a gente vai discutir as fases de produção de vídeo, mas a nossa ênfase agora vai ser na produção e na pós-produção, uma vez que a pré-produção foi o tema da nossa aula passada. A gente vai discutir questões sobre o storyboard, sobre um roteiro de gravação, sobre o relatório de produção e a pós-produção, com especial ênfase no roteiro de edição. A gente termina a nossa unidade, como é de prática, como atividade. Nessa aula especificamente, a gente vai discutir a produção. A produção é o momento onde as imagens são capturadas, é o momento onde os diálogos são gravados, é o momento onde as interações que devem acontecer no vídeo efetivamente ocorrem. Todavia, ele não é a última fase de realização do vídeo, porque muitas vezes, após essas capturas, alguns ajustes, algumas edições ainda são necessárias. Bem, se a gente observar no nosso slide, a gente tem um pequeno infográfico onde a gente pode observar as fases de produção e de pós-produção de um vídeo. Lá no nosso primeiro item nós temos um storyboard. O que é um storyboard? Storyboard é um detalhamento visual de uma cena, é o momento onde uma cena ela é descrita visualmente. Muitas vezes, de forma a planejar o que vai acontecer em quadro, de planejar a composição de um quadro, como a gente viu lá há 2 aulas atrás, a gente faz uma série de desenhos ou tira uma série de fotografias com os atores, onde a gente começa a observar como essa espécie de composição será realizada. O storyboard é bastante importante para isso. Muitas vezes o storyboard serve como base de descrição das cenas, A gente tem o roteiro de gravação, como a gente já falou, que define quais cenas serão gravadas, em quais ordem, e o tempo que cada tomada, ou seja, que cada momento de gravação ocorrerá. A gente tem a gravação propriamente dita, onde a gente executa esse planejamento do roteiro de gravação e do storyboard. E a gente tem alguns relatórios que normalmente são feitos após a gravação de um vídeo. Nós temos os relatórios de gravação, não é isso não? O relatório de gravação ele determina quais foram as metas atingidas no dia, ou seja, aquele dia eu me planejei gravar 2 ou 3 cenas, eu gravei uma, eu gravei as 2, eu gravei as 3, eu gravei as 2 parcialmente. Ele determina, por exemplo, as continuidades, os detalhes, por exemplo, quais roupas as pessoas estavam usando, quais eram os enquadramentos que estavam sendo usados, quais eram os adereços que estavam disponíveis ali. A pessoa estava usando brinco, a pessoa não estava usando brinco. Nesses relatórios de continuidade, muitas vezes é que eu garanto que a cena ela continue semelhante num outro momento. É muito comum a gente ver gente que fica procurando no cinema, por exemplo, esses erros de continuidade, A pessoa está na cena com brinco, na outra cena está sem brinco, no outro momento o cigarro está grande, no outro momento o cigarro está pequeno, Um relatório de atividades do dia e de continuidade, ele exatamente tenta evitar esse tipo de pequenos erros ou pequenas mancadas na produção videográfica. E a gente tem também alguns produtos de pós-produção, por exemplo, o roteiro de edição. O roteiro de edição ele vai me determinar o que vai entrar, não é isso? Quais são as partes selecionadas para um vídeo, qual a sequência que essas partes selecionadas entrarão, E também é no roteiro de edição que eu incluo a trilha sonora e qual trecho da música na trilha sonora. Bem, vamos lá. Planejamento para a gravação. Vamos retomar o storyboard. Storyboard é a representação visual das cenas de uma forma geral. O roteiro de gravação, como a gente já disse, ele determina a ordem das cenas a serem gravadas. Eu estou retomando isso, pode parecer um pouco redundante, mas é importante a gente pensar que dependendo do contexto que a gente está, não gravar um filme ou um vídeo na sua sequência facilita muito o processo de produção em termos de custo, por um lado, e de tempo, uma vez que ao gravar as cenas de uma mesma locação de uma única vez, eu não preciso deslocar todas as pessoas que estão envolvidas com isso. E também a ideia de que as cenas devem ser ensaiadas, ou seja, é nesse momento que eu começo a ensaiar as cenas antes de cada momento de gravação.
É importante isso. É claro que, principalmente quando a gente está fazendo vídeos de caráter mais caseiro, a gente tem uma tendência natural a querer fazer a coisa já de uma vez, já fazer valendo. Isso pode dar certo, mas como isso não pode dar certo, né? Bem, o relatório de produção, né, ele realiza uma narrativa que ela é diária e ela acontece sempre ao final do processo, né? Bem, agora no slide de vocês, eu gostaria muito que vocês observassem há uma série de desenhos numa sequência. Esses desenhos têm uma série de anotações na sua parte inferior. Isso é um exemplo de storyboard, né? Quer dizer, não precisa ser um desenho artístico pronto para ser disponibilizado no museu, né? Ele pode ser uma coisa simples, um bonequinho de palitinhos muitas vezes mesmo, ou uma sequência de fotografias, né? As anotações, elas são referentes a como a cena vai acontecer. O enquadramento, a postura dos atores, né, a tônica geral da cena, né? Ela ajuda a determinar enquadramento, iluminação, não é isso não, o planejamento visual da minha cena. Existe produções que não usam storyboard, ele não é uma fase obrigatória, mas ele é uma fase bastante interessante onde eu posso trabalhar com os meus alunos processos de conexão entre linguagem visual e linguagem escrita, né? Momentos onde os alunos podem transformar certas perspectivas argumentativas que eles já fizeram no texto escrito hoje no dia. Bem, agora, se vocês observarem no slide, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho o vídeo e dessem uma olhada. Há 2 links com 2 exemplos de storyboards. Eu queria que vocês clicassem nesses links, olhassem esses storyboards e me dissessem o que vocês conseguem dizer sobre eles, tá certo ou não? O que eles têm de interessante que poderia ajudar nesse processo de gravação e produção de um vídeo, né? Bem, o roteiro de gravação, né? Há um exemplo aí para vocês disponível desse roteiro de gravação, como ele funciona, não é isso não? Ele traz informações, ele tem praticamente ali algumas colunas, algumas coisas que a gente vai começar a discutir agora um pouco mais a miúde, né? Por exemplo, ele tem um cabeçalho ali onde ele diz o nome da produção, ou seja, o nome do meu vídeo, onde ele diz o título do meu vídeo, onde ele diz o número do arquivo, ou seja, se eu gravei 4, 5 ou 6 takes, existem diversos arquivos, então naquele roteiro de gravação eu estou escrevendo qual o número desse arquivo, né? Quem é o diretor que é o responsável por essa produção, qual é a cena que está sendo gravada, né? Quais são os atores, no caso ali está em branco, porque eu não sou um ator. E também quais são os técnicos envolvidos no caso de uma produção profissional. Mesmo no caso de uma produção amadora, é importante a gente dar crédito para as pessoas que realizam a parte técnica, né? E embaixo a gente tem 3 colunas, tá certo ou não? A primeira coluna diz o que vai aparecer na imagem, a segunda coluna diz o que será dito no áudio e a terceira coluna diz o tempo que eu gostaria que isso durasse, né? Eu digo o tempo que eu gostaria que isso durasse porque muitas vezes entre o que eu gostaria que acontecesse e a gravação efetiva, há ali uma pequena dilatação de tempo ou para mais ou para menos, né? E como ao planejar o vídeo, ao planejar o roteiro, eu tenho ali uma ideia do que seria o tempo total, né? Eu quebrando essas cenas e unidades de tempo, fica mais fácil de eu tentar ficar o mais próximo possível disso, né? Bem, esse roteiro de gravação, ele não é uma camisa de força, né? Então, quer dizer, ele não precisa estar ali amarrado e preso, você não precisa segui-lo a exatidão, ao pé da letra. É importante que ele seja um guia, na verdade, quando a gente está realizando esse vídeo. Um guia para ajudar a gente a planejar, um guia para ajudar a gente a efetivamente expressar esse conteúdo como eu gostaria, e um vídeo que ajuda a planejar essa relação entre aquilo que aparece na imagem e aquilo que é efetivamente dito. Algo que o storyboard lá atrás também me ajuda um pouco, né? É importante a gente perceber que a gente tem uma série de letramentos que correm nesse momento, né? A gente não está só ensinando as pessoas a escreverem nesse roteiro, a gente está ensinando essas pessoas a relacionar essa escrita com a imagem, a gente está ensinando as pessoas a pensarem a continuidade do filme e da sua relação com a linguagem escrita também, né? Isso significa que a gente pode pensar em usar esses letramentos de formas diversas das nossas aulas, né? Muito obrigado por ter estado comigo até aqui e ao final desse vídeo.